Olá, vamos falar hoje sobre um assunto muito importante para quem quer trabalhar em UTI ou para quem já trabalha, que é sobre ventilação mecânica. Essa aula aqui vai ser bem do início, vamos falar dos princípios básicos. Então a gente vai ter como objetivo de hoje falar sobre os conceitos, as indicações, os parâmetros principais e os modos ventilatórios. Vai ser uma aula muito importante, bem caprichada aí para vocês não terem mais dúvida nenhuma sobre ventilação mecânica. A ventilação mecânica, historicamente, começou diferente de como é feito hoje em dia. Ela tentava buscar ser mais próxima de uma ventilação que a gente faz de forma fisiológica, ou seja, eles tentavam criar um vácuo para que o ar entrasse no pulmão. Então eles criaram essa câmera, principalmente durante a pandemia de poliomielite, onde o paciente ficava dentro da câmera, essa câmera fazia um vácuo e por pressão negativa o ar saía do ambiente pela via aérea do paciente e ia para o pulmão, tentando criar um ambiente mais fisiológico. Era um aparelho muito grande, era difícil de ter nos hospitais, e aí com o tempo foram criando válvulas que faziam o contrário, colocava o ar no pulmão do paciente com a pressão positiva, e foi criando o modelo de ventilação que a gente tem hoje em dia. Então, ventilação mecânica é um suporte artificial, onde através de pressão positiva, o computador, uma CPU, que é aquele ventilador, introduz o ar no pulmão do paciente através de uma prótese, que pode ser um tubo orotraqueal, uma cânula nasotraqueal ou uma traqueostomia, tá certo? Esse ventilador tem modelos diferentes, mas eles basicamente funcionam da mesma forma. A gente tem essa CPU que vai através do ramo inspiratório empurrar o ar com pressão positiva no pulmão do paciente e no ramo expiratório do circuito o ar vai voltar para o ventilador. Então ele tem duas válvulas. Quando a válvula inspiratória abre, o ventilador empurra o ar para o pulmão do paciente. Quando ela fecha, o ar para de ir na direção do paciente. Quando a válvula expiratória abre, o ar retorna do paciente e volta para o ventilador. Ele vai ter dois sensores, um sensor no ramo inspiratório e no ramo expiratório. O importante é saber que o ventilador, essa CPU, ele consegue perceber que o ar está entrando e que o ar está voltando do paciente através desses sensores de fluxo, tá certo? Bom, qual é a indicação? A indicação é a incapacidade de manter a patência da via aérea, alguma alteração ventilatória, ou seja, o paciente não está conseguindo colocar e tirar o ar de dentro do pulmão do paciente, por exemplo, um trauma raquimedular, uma síndrome de Guillain-Barré, uma miastenia graves, esclerose lateral aminiotrófica, alguma situação que a fraqueza muscular está impedindo o paciente de colocar o ar dentro do pulmão e tirar. Ou alterações de oxigenação. O paciente está mantendo bem a via aérea, ele está ventilando bem, o ar está entrando no pulmão, mas não está conseguindo fazer a hematose, não está conseguindo fazer a oxigenação desse sangue, tá certo? Então eu trouxe aqui um caso para a gente ilustrar esses parâmetros básicos e a gente tirar todas as dúvidas sobre ventilação mecânica. É um paciente de 65 anos, sexo masculino, admitido na emergência após uma queda de cavalo, a 2 horas da admissão, com perda da consciência a 30 minutos. Ele não responde aos chamados, tá? Afásico, apresenta extensão patológica dos membros ao estímulo doloroso e sem abertura ocular. Então, paciente grave, um paciente que teve um TCE, que chegou para você na emergência. Então, na emergência foi feita uma tomografia desse paciente. O hematoma subdural extenso
né? A gente vê poucos sulcos, então pode ter um edema cerebral importante também. A gente pode ver um pouco de desvio de linha média no paciente que não está respondendo. A gente considera isso um TCE grave, tá? E aí foi feito as medidas antropométricas do paciente. É um paciente que tem 1,75 m de altura, pesa 88 kg. A pressão, quando chegou, estava 140/80, frequência cardíaca de 80, frequência respiratória de 18, saturando 99% e afebril, temperatura de 36,8. Foi coletada uma gasometria e ele tinha pH de 7,38, PO2 de 90, PCO2 de 36, bicarbonato de 26, lactato de 1,7, Base-XR de -2. Bom, o que é que a gente vê aqui? Um adulto padrão, um peso normal, com a pressão boa, frequência cardíaca dentro do esperado, frequência respiratória dentro do esperado, saturando bem e uma gasometria também sem alteração. E aí a gente está vendo que pela avaliação inicial, pela sua avaliação clínica, esse é um paciente que tem um Glasgow de 4, porque você percebe que ele não tem abertura ocular, ou seja, pontua 1 na resposta ocular, pontua 1 na resposta verbal, porque também não responde ao chamado, está afásico, e na resposta motora faz uma extensão. O Glasgow 4 é considerado um TCE grave. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai monitorizar esse doente, vai colocar oxigênio, vai fazer expansão volêmica, droga vasoativa, intubação orotraqueal. Esse paciente, no caso, vai precisar de uma monitorização. Quem se move, recebe, move, né? Então, monitorização ele vai precisar. E ele vai precisar de intubação orotraqueal. Mas quem se move, não recebe oxigênio, ele está com a saturação de 99%. Então, ele não está precisando de oxigênio nesse momento. E a pressão 140/80. Também não está precisando de expansão volêmica, nem de droga vasoativa, mas precisa de ser intubado. Por quê? Porque ele não está protegendo bem a via aérea. Quando a gente tem um paciente com TCE grave, um Glasgow abaixo de 8, ele tem dificuldade de manter a patência de via aérea. Com o tempo, isso pode gerar também que ele ventile menos e isso vai fazer uma insuficiência respiratória do tipo 2, além do risco de ele broncoaspirar. Como esperado, você realizou a intubação orotraqueal desse paciente sem dificuldade nenhuma e aí depois você acoplou esse paciente no ventilador. Mas e agora? Como a gente vai fazer esse ajuste ventilatório? Bom, esse é o objetivo da aula. Vocês vão sair daqui sabendo fazer o ajuste ventilatório inicial de um paciente. De parâmetros iniciais, eu vou falar aqui de 5 parâmetros básicos que todo mundo tem que saber: a fração expiratória de oxigênio, pressão positiva expiratória final, frequência respiratória, volume corrente e pressão expiratória. Bom, a gente divide esses primeiros parâmetros como parâmetro de oxigenação, a FiO2 e a PIP. Por que são parâmetros de oxigenação? São parâmetros que interferem na quantidade de oxigênio que esse paciente está conseguindo ofertar para os tecidos dele, que influenciam na oxigenação. Então a gente vai falar primeiro da FiO2. Então, o que é a FiO2? A FiO2 é a fração inspirada de oxigênio, que significa quanto de oxigênio você está inspirando no ar que você está respirando. Nesse ambiente aqui, ele é em torno de 21%, ou seja, de todos os gases que estão no ar ambiente, o oxigênio representa 21% deles. E quanto eu começo? Bom, todo mundo que já presenciou
uma intubação, já viu que nem sempre a intubação ocorre da melhor forma possível. O laringoscópio às vezes não está acendendo a luz, o aspirador não está funcionando, você tem dificuldade de passar o tubo de primeira, e nessa hora sempre tem alguém que está narrando a saturação, né? Ó, o paciente está saturando 86%, você pede um buge, você pede para fazer mais sedação, só fala, o paciente agora está saturando 70%, aí você tenta intubar novamente, passa no esôfago, tira, chama o colega, chama o anestesista. Quando você consegue intubar, o paciente está saturando 60%. Bom, se durante a intubação a gente ainda tem essa dificuldade, eu vou precisar começar com 100% de FiO2. Mas nesse caso, que você não teve dificuldade nenhuma de intubar, eu também preciso começar com 100% de FiO2. O recomendado é que você coloque 100% de FiO2 inicialmente para evitar que por algum motivo esse paciente tenha hipoxemia, tá certo? Mas o mais importante é, se o seu paciente começou a ventilação com a saturação baixa, é obrigatório a colocar 100% de FiO2. E como você ajusta? Intubou seu paciente que estava saturando 99% ou intubou seu paciente que está saturando 60%. Colocou 100% de FiO2. Você vai ajustar com base na saturação de oxigênio. A saturação medida na oximetria de pulso mesmo. Ela é muito fidedigna, é não invasiva, vai te dar esse parâmetro em tempo real e você vai conseguir ajustar de forma rápida essa FiO2. E aqui a gente tem que entender dois detalhes. O primeiro, se eu mantiver o meu paciente com FiO2 alta durante muito tempo, eu aumento o risco de lesão também. Lesão por hiperóxia, que pode aumentar a espécie reativa de oxigênio. Isso faz lesão cerebral, aumenta a chance de fazer vasoespasmo coronariano e cerebral. Então, o ideal é que eu mantenha o paciente com FiO2 no mínimo abaixo de 60. Mas como é que eu faço isso? Eu abaixo de 5 em 5, de 10 em 10 e de quanto em quanto tempo? Se vocês já presenciaram algum paciente que depende de oxigênio, vocês vão perceber que assim que desliga o oxigênio, a saturação dele cai de imediato. Isso demora menos de um minuto. Então, o paciente que é dependente de oxigênio, quando você abaixa a FiO2, ele vai cair a saturação instantaneamente. Então, eu posso ajustar essa FiO2 ali de 1 em 1 minuto, de 5 em 5 minutos. O importante é eu não sair do lado do meu doente até eu ter ajustado o FiO2, tá certo? Até quanto eu baixo essa FiO2? Eu posso baixar até o ambiente, até 21%, sem problema nenhum, com o objetivo de manter um menor valor de FiO2 para uma saturação acima de 92%, tá certo? Então, a gente falou agora aqui do nosso primeiro parâmetro ventilatório, um parâmetro de oxigenação, que é a FiO2, a fração inspirada de oxigênio. Como eu ajusto? Ajusto com base na saturação. Até quanto eu ajusto? Até o menor valor para uma saturação acima de 92%. Se meu paciente estiver saturando 100%, com 21% de FiO2, eu posso abaixar mais? Não. Quando chega em 21% de FiO2, a gente chegou no nosso limite, mesmo que o paciente esteja saturando mais. Bom, nosso segundo parâmetro de oxigenação é a PIP. E o que é a PIP? Como o nome já diz, é a pressão positiva no final da expiração. E aí vem aquela pergunta, qual é o valor fisiológico? Aqui é o momento que as pessoas começam a se perder um pouco no conceito. Nossa respiração não é feita com pressão positiva, ou seja, a gente não tem pressão positiva no final da expiração. Como é que a gente respira? A gente contrai o diafragma, cria uma pressão negativa dentro do tórax e o ar vai passar de onde tem a maior pressão, que é o ar ambiente, para onde tem a menor pressão, que é dentro do nosso tórax. E o ar vai entrar sem precisar de pressão positiva. Vai entrar até se igualar à pressão. A pressão de dentro do nosso tórax vai ficar igual à pressão atmosférica. E na expiração, a gente relaxa o diafragma e o ar que está dentro do pulmão vai sair
até essa pressão estiver igualada novamente, que nem a pressão atmosférica, tá certo? Então a gente não tem uma pressão positiva no final da expiração. No final da expiração, a nossa pressão dentro do tórax é igual à pressão atmosférica, tá certo? Bom, e por que os nossos alvéolos não colapsam? Essa é a pergunta que todo mundo tem dificuldade de responder. E eu vou trazer aqui alguns conceitos da fisiologia para que a gente não tenha dúvida, tá bem? O que é que acontece? A gente tem um equilíbrio entre a nossa caixa torácica, que tem as nossas costelas presas no nosso externo, com nossos músculos. É como se a gente tivesse uma força, um vetor, onde essas costelas têm a tendência a criar uma força para fora. E por outro lado, a gente tem o nosso pulmão, que é um tecido celular que vai estar preso na nossa pleura visceral, que vai estar colada na pleura parietal, que está colada nessa caixa torácica. E o nosso tecido, ele tem uma força que aponta para dentro, um vetor para dentro. A tendência do alvéolo é que ele se retraia. Então a gente tem um equilíbrio o tempo inteiro entre a nossa caixa torácica tentando expandir e o alvéolo tentando colabar. Mas juntando esses dois vetores, um que comprime e o outro que estica, o nosso sistema respiratório fica em um repouso onde ele está um equilíbrio. E esse equilíbrio contribui para que o nosso alvéolo não colabe. Além disso, a gente tem um segundo fator, que é o que contribui para o nosso alvéolo estar com essas forças internas, que é o surfactante. O que é que acontece? A gente tem no nosso alvéolos esse cachinho de uva, onde cada um dele é formado por uma camada de célula de pneumócito tipo 1 e pneumócito tipo 2, onde os pneumócitos tipo 2 são responsáveis por produzir o surfactante, que ele tem a propriedade de reduzir a tensão superficial causada por essa fina camada de água que fica no alvéolo, tá bem? E o que é que essa fina camada de água faz? Ela tem uma propriedade, por conta das moléculas de água, de que é uma tensão superficial. Essa tensão, por exemplo, que impede o mosquitinho, a aranha, quando está em cima do rio, de afundar por conta das moléculas que estão se juntando, criando uma tensão, e isso impede o mosquitinho de afundar. No alvéolo, como ele tem essa fina camada de água, essa água vai estar tentando se atrair às moléculas, então puxa o alvéolo para dentro. Quando a gente coloca o surfactante, ele reduz essa força, então ele funciona como se fosse um detergente, reduzindo essa força de atração no alvéolo. Então isso contribui para o nosso equilíbrio. Então a gente tem dois momentos de equilíbrio. Um equilíbrio mais fino no alvéolo, reduzido pelo surfactante e dessa força das moléculas de água tentando se atrair, e um equilíbrio maior que é entre a nossa caixa torácica, o nosso tecido pulmonar e a nossa pleura, tá certo? Então, fisiologicamente, quando a gente tem esse equilíbrio bem preservado, a gente respira sem problema. A gente contrai o diafragma, isso altera o equilíbrio desse conjunto e o ar é capaz de entrar no pulmão, tá? Outras coisas podem alterar esse equilíbrio também, como por exemplo, um paciente que tem edema agudo de pulmão, aumenta a quantidade de líquido no alvéolo e essa quantidade de líquido tem uma tendência que esse alvéolo colabe. Aumenta a quantidade de líquido no interstício, também contribuindo para que esse alvéolo colabe. Se eu tiver uma SARA, uma síndrome do desconforto respiratório agudo, esse alvéolo inflamado reduz a quantidade de pneumócito tipo 2, que reduz a produção de surfactante. Fica mais inflamado, mais líquido no interstício. Isso contribui para que esse alvéolo colabe. Então, a gente entende agora que não existe PIP fisiológica, os nossos alvéolos não colabam por conta de um equilíbrio fino que tem no nosso sistema ventilatório, mas se eu tiver alguma coisa que desequilibre isso, essas forças podem ganhar uma direção contrária
a fisiológica, contribuindo para esses alvéolos colabares. Então, qual é o objetivo da PIP na ventilação? É evitar o colabamento dos alvéolos em situações não fisiológicas, em situações que têm outras forças desequilibrando o nosso sistema ventilatório. Dito isso, com quanto eu começo? Bom, vou mostrar um videozinho que eu consegui em outro canal do YouTube mostrando os alvéolos sendo ventilados. Então, aqui ele está sendo ventilado, uma pressão inspiratória que a gente desconhece e uma pressão expiratória final, uma PIP de 5. Tá? Então, ele abre, na expiração ele fecha quase todo. Abre e fecha quase todo. Quando aumenta a PIP para 10, você percebe que ele continua abrindo e vai fechando menos, ficando mais tempo aberto. E isso vai aumentando à medida que a gente vai aumentando a PIP. Quanto maior a PIP, mais tempo eu deixo esses alvéolos abertos. Maior a superfície de troca, mais o meu alvéolo tem contato com o interstício e com a membrana alvéolo-capilar. Quando eu aumento para 20, a mesma coisa. Se eu continuasse aumentando, eu mantivesse a mesma pressão expiratória final igual à pressão inspiratória, esse alvéolo não ia nem abrir nem fechar, ele ia ficar parado, tá certo? E o que é que isso faz? Isso faz aumentar a superfície de troca. Por isso, a PIP é um parâmetro de oxigenação. Ele aumenta a superfície por onde o alvéolo vai conseguir captar oxigênio e colocar no capilar, tá certo? Se eu não tenho um valor fisiológico, se essa PIP, o objetivo é evitar o colabamento de um alvéolo em uma situação patológica, em uma situação não fisiológica, com quanto eu começo? Bom, a gente vai começar de 3 a 5 centímetros de água, tá? Porque foi uma convenção. A maioria dos guidelines sugerem que você comece com 3 a 5, tá certo? Que é um parâmetro baixo e não vai fazer lesão a mais no meu alvéolo. Por que eu disse lesão a mais? Porque sempre que a gente coloca pressão positiva dentro do alvéolo, a gente faz lesão, independente do valor da PIP. No momento que você entubou seu doente, você já está fazendo lesão pulmonar. Então, quanto menor a PIP, menos lesão pulmonar. Mas, se eu tiver um paciente que está hipoxêmico, que ele está precisando melhorar as trocas, a oxigenação, justifica eu aumentar a PIP para que eu evite o colabamento dos alvéolos, aumente a superfície de troca e melhore a oxigenação do meu doente. Então, é um custo-benefício. Eu sei que a PIP faz lesão, mas aumentar a PIP aumenta a minha oxigenação. E como eu ajusto? Já que eu vou deixar 3 a 5 inicialmente para todo mundo, como eu ajusto? Primeiro eu tenho que identificar, o meu paciente está hipoxêmico? Essa hipoxemia é justificada por algum fator que está alterando esse equilíbrio nas pressões dentro do meu tórax, na força de expansão e colabamento do meu alvéolo, como uma SARA, como um edema agudo de pulmão, como uma obesidade, como uma telectasia, ou o meu paciente está hipoxêmico, por exemplo, por conta de espaço morto, por conta de áreas de alvéolo que não está chegando sangue. Se não está chegando sangue, não adianta eu aumentar o tempo de contato desse alvéolo com o vaso, porque ele não vai aumentar a oxigenação desse vaso. Então, primeiro eu preciso saber se o meu paciente ele tem uma causa que justifique aumentar a PIP. Caso ele tenha, eu vou aumentando a PIP de acordo com a minha saturação. Tá? Para que eu tenha uma saturação acima de 92%, porque a PIP também é um parâmetro de oxigenação, porque ele aumenta a superfície de troca, ele aumenta o contato da membrana alvéolo-capilar e facilita essa chegada de oxigênio no alvéolo, tá certo? Mas se eu tenho dois parâmetros de oxigenação, FO2 e PIP, qual eu dou preferência a aumentar? Se a gente tem um paciente que a causa da hipoxemia não é uma alteração desse equilíbrio,
desequilíbrio no meu sistema ventilatório, por exemplo, paciente que está com TEP, não vai adiantar eu aumentar a PIP. Então, eu só aumento a FiO2. Agora, se eu tenho um paciente com a SARA, se eu tenho um paciente com edema agudo de pulmão, o melhor é que eu vá ajustando um e outro, tá? Eu tirei essa tabela aqui de um dos trabalhos do grupo ARDSNET, o trabalho chama Alveoli, e ele faz uma tabela de PIP pela FiO2. Significa, tem um paciente agora que está com a saturação de 80%. Qual é a minha meta? A minha meta é que o meu paciente sature acima de 92%. Então, eu vou manter a minha PIP em 5 e vou aumentar a FiO2 para 30%. Como é que ficou a saturação do meu paciente? Ele continua saturando 80%. Então, eu mantenho a PIP em 5 e vou mudar a FiO2 para 40%. Se a saturação continua abaixo, eu mantenho o FiO2 em 40 e aumento a PIP para 8. Continua abaixo, mantenho a PIP em 8 e aumento a FiO2 para 50. Então eu vou alternando, aumentando o PIP, aumentando a FiO2, aumentando a PIP, aumentando a FiO2. O que é que isso significa? Que se eu tenho um paciente onde tem um desequilíbrio nessas forças e isso está contribuindo para que eu tenha alvéolos colabados que não ventilam, não adianta eu só aumentar a FiO2, a fração inspirada de oxigênio, que se esses alvéolos não ventilarem, ele não vai melhorar as trocas. E por outro lado, não adianta eu só abrir esses alvéolos, que se ele não tiver acesso a mais oxigênio, também não vai melhorar as trocas. Então eu tenho que fazer de forma alternada, aumento um, aumento o outro, aumento um, aumento o outro. E isso faz pensar que se eu tenho um paciente com a saturação de 80% e ele está com 100% de FiO2 e uma PIP de 5, eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque se eu tenho um paciente com FiO2 de 100%, eu tinha que estar com a PIP mais alta. Significa que eu fui aumentando a FiO2, aumentando a PIP, aumentando a FiO2, aumentando a PIP. O contrário também é verdade. Eu não posso ter um paciente com a PIP de 12 e um FiO2 de 21%. Porque isso significa que eu não tentei ajustar a FiO2 e a PIP ao mesmo tempo, tá? Então, o ideal é ajustar a PIP e a FiO2. Essa é a tabela de PIP. A gente chama de PIP Table. Existem outras formas de ajustar a PIP. A gente pode ajustar a PIP pela complacência, a gente pode ajustar a PIP por uma tomografia de bioimpedância, a gente pode ajustar a PIP por um catéter esofágico medindo a pressão dentro do pulmão, mas nenhum método se mostrou melhor em desfecho do que a PIP Table. E essa tabela de PIP ela é tão fácil de fazer que não faz sentido eu expor meu paciente a outros riscos se eu posso seguir ela, tá certo? Bom, aqui a gente vê que foi uma tabela feita para paciente com SARA. Mas e no paciente que não tem doença pulmonar? O paciente que não tem doença pulmonar, eu vou deixar a PIP mínima em 3 a 5, tá certo? Não precisa se preocupar com isso. Agora a gente vai mudar para o parâmetro de ventilação. A gente viu os dois parâmetros de oxigenação e agora a gente vai ver os dois parâmetros de ventilação. Primeiro vai ser a frequência respiratória, depois o volume corrente. A frequência respiratória, a gente tem um valor normal fisiológico, que vai variar de 12 a 20, de 10 a 22, depende aí da sua referência. Mas quando eu vou ajustar o parâmetro ventilatório do meu paciente que eu entubei agora, eu não vou botar um valor fora dessa faixa fisiológica. Eu não vou botar uma frequência respiratória de 40, nem uma frequência respiratória de 5. Eu vou ajustar para que ele faça uma frequência respiratória próximo da valor fisiológico, tá? Agora, aqui tem um detalhe. Não é porque você colocou o valor fisiológico que essa ventilação vai estar adequada para o seu doente. Então, você precisa avaliar se o seu doente está ventilando de forma adequada. E como é que você vai ajustar isso? Bom, aqui tem outro conceito de fisiologia importante, que é a gente está respirando o ar da atmosfera, que é um ar composto basicamente de 4 gases: oxigênio, CO2, vapor de água e nitrogênio, onde o gás mais predominante é o nitrogênio e o que tem menos é o CO2. E quando a gente respira, esse ar da atmosfera vai entrando na nossa via aérea superior, que vai se adequando, onde a nossa via aérea vai aquecendo esse ar e depois ele chega no nosso alvéolo terminal, onde esse ar da atmosfera
vai entrar em contato com o volume residual que a gente tem no nosso pulmão, que é o ar que a gente já fez a troca, ou seja, um ar que tem menos oxigênio e mais CO2. Quando tem essa mistura, o ar alveolar fica diferente do ar da atmosfera. Então, a gente tem em torno de 104 milímetros de mercúrio de oxigênio no ar alveolar, 40 de CO2, 47 de água, um ar aquecido, e 569 de nitrogênio. E quanto mais a gente respira, quanto mais a gente pega esse ar da atmosfera, mais a gente vai ajustando esses parâmetros, principalmente o CO2. Por quê? Na atmosfera ele é muito baixo, ele é 0,3, e no nosso organismo a gente vai produzindo CO2 pelo metabolismo da glicose. Então, como é que acontece? A gente produz CO2 no organismo, ele vai circulando na nossa circulação, chega no pulmão, o pulmão tem um ar com menos CO2 do que o sangue, e a gente vai fazendo essa troca por difusão. Pega o CO2 do sangue e coloca no pulmão. E a gente ventila, pega esse CO2 do pulmão e coloca no ar ambiente. Pega na inspiração o ar ambiente com menos CO2 e assim vai fazendo um ciclo. Tá? Como é que funciona isso? Quanto mais eu respiro, quanto mais rápido eu coloco e tiro esse ar dentro do meu pulmão, mais eu faço a troca de CO2, mas eu diminuo o meu CO2 no sangue. Então, um exemplozinho de como seria isso. A gente vai tendo CO2 produzindo, vem a nossa frequência respiratória, vai captando esse CO2 e vai levando. Quando a gente vai aumentando essa frequência respiratória, a gente vai captando mais CO2 e vai levando. E o nosso CO2 vai diminuindo. A gente vai aumentando a frequência respiratória até que o CO2 do alvéolo se iguale ao CO2 sérico, tá? Então, dito isso, vamos para um exemplo prático, para que a gente entenda melhor. Eu tenho um paciente que eu intubei e botei uma frequência respiratória de 20, tá certo? 20 está dentro daqueles parâmetros que a gente considera fisiológico, de 12 a 20. Aí eu coletei uma gasometria. E ele está com um PCO2 de 29, ou seja, um PCO2 baixo, porque o nosso PCO2 fisiológico tem que ser de 35 a 45. O que é que significa? Que eu estou respirando muito rápido. Eu estou fazendo uma frequência respiratória muito rápida. E estou pegando tanto CO2 do sangue, que eu estou botando muito para fora, e o meu CO2 do sangue está baixando. Então, como é que eu ajusto? Eu reduzo a frequência respiratória, tá certo? Então, não basta eu colocar um valor fisiológico. Eu preciso coletar uma gasometria e eu preciso avaliar o CO2, tá certo? Então, diferente dos parâmetros de oxigenação, os parâmetros de ventilação, eu preciso coletar uma gasometria, tá bem? E se eu tiver um capnógrafo? Bom, se você tiver um capnógrafo, você vai precisar coletar uma gasometria uma vez, que a gente considera uma calibração do capnógrafo. A gente ver o gap do CO2 do capnógrafo para a gasometria. E depois você ajusta pelo capnógrafo, não tem problema. O importante é ajusto a frequência respiratória de acordo com o quê? Com o PCO2 do doente. Tá certo? Bom, e o outro parâmetro de ventilação, qual é? Volume corrente. O que significa volume corrente? É a quantidade de ar que eu coloco dentro do pulmão a cada incursão respiratória. E qual é o valor normal? O valor normal na ventilação mecânica é 6 a 8 ml por quilo. Ou seja, eu vou calcular pelo peso do doente quanto eu vou fazer de volume corrente, quanto a capacidade daquele pulmão suporta de volume a cada incursão respiratória, tá certo?
Mas aqui tem um detalhe: esse peso não é o peso real medido na balança. Porque quando tem um indivíduo longilíneo, ele tem uma tendência a ter uma área pulmonar maior. Quando tem um indivíduo brevilíneo, tem uma tendência a ter uma área pulmonar menor, independente do peso. Então, nessa radiografia, eu posso ver uma pessoa que parece ter um peso mais baixo e outra com peso mais alto, e a área pulmonar daquele que tem um peso mais baixo está maior. Por que isso? Porque ele é um indivíduo longilíneo, tá? Então, eu tenho que calcular esse peso ajustado para a altura. Isso a gente chama de peso predito. Então, eu tenho uma fórmula, e essa fórmula vai variar do homem para a mulher. Eu vou pegar a altura em centímetros, diminuir 152,4, multiplico por 0,1 e eu tenho um fator de correção que eu somo a 50 se for um homem e se for mulher eu somo a 45,5. Existem outras fórmulas até que você pode encontrar por aí, mas o importante é você entender que você precisa calcular ajustado pela altura e que vai ter uma diferença do homem para a mulher, tá certo? Mas é mais uma fórmula para gravar, é verdade. E se eu não lembrar da fórmula, então eu vou dar uma dica aqui. Se eu tiver um homem de 1,70 m, pela fórmula eu calcularia 66 kg de peso predito. Se eu tiver uma mulher aqui de 1,55 m, pela fórmula eu calcularia 47 de peso predito. E qual é a forma de eu fazer esse cálculo sem a fórmula? Eu pego a casa decimal da altura. Então, o homem de 1,70 m, eu vou pegar a casa decimal, o 70, e vou diminuir de 5. Tá? Pego 70 menos 5, vai dar 65. E na mulher, eu pego a casa decimal, 55, e diminuo 10. Então, 55 menos 10, 45. E vai dar um valor aproximado. Não é um valor exato, mas essa parte não faz muita diferença, porque o valor que você quer colocar para o paciente ventilar também não é exato, é uma faixa. Então, é de 6 a 8 ml por quilo. Então, no homem de 66 kg de peso predito, seria 396 a 528. Então, é uma faixa. Na mulher, a mesma coisa, 288 a 376. Então, quando você calcula com peso aproximado, você não vai ficar muito fora dessa faixa, tá certo? E isso é uma forma de você calcular de forma rápida, beira-leito, para saber se o seu paciente está fazendo um volume adequado ou não. Agora, você calculou qual é o volume para o seu paciente, você colocou no ventilador. E será que só isso é o suficiente? Não é. Não é porque você calculou o valor do volume que você tem que fazer em cada incursão respiratória que vai estar adequado para o seu doente. Porque, como é um parâmetro de ventilação, você precisa olhar também o CO2. Como é que a gente faz isso? Quanto mais eu coloco ar para dentro e para fora do pulmão, mais eu vou trocar esse CO2. Assim como com a frequência respiratória, quanto mais rápido eu respirava, mais eu tirava CO2, com o volume também vai ser assim. Quanto maior o volume, mais eu tiro o CO2. Que eu pego esse ar ambiente que tem um CO2 baixo e troco com o meu CO2 do sangue que está mais alto. Então, vou trocando, vou tirando de onde tem mais e colocando onde tem menos, tá certo? Então, vamos para um exemplo prático aqui também, tá? Tem um paciente, homem, 65 quilos, está ventilando 400 ml de volume corrente. Em cada incursão respiratória, ele faz 400 ml. Você coletou uma gasometria e ele está fazendo um PCO2 de 68. E agora, como ajustar? O PCO2 normal é 35 a 45. E o meu paciente está fazendo quanto? 68. Como é que eu ajusto? Bom, primeiro eu tenho que ver que eu tenho que saber a altura do meu doente. E esse doente especificamente
está com 1,75 m. Pelaquela fórmula que a gente faz na beira-leito, 75 menos 5, 70. De 6 a 8 ml por quilo vai dar 420 a 560. E esse doente está fazendo um volume ali de 400, está abaixo do que era esperado para ele. O que é que eu faço? Aumento o meu volume corrente, tá certo? Aumento o meu volume corrente para corrigir o meu PCO2. Então eu tenho dois parâmetros de ventilação: frequência respiratória e o volume corrente. Agora vem aquela pergunta: se eu tiver um paciente com PCO2 alterado, o que é que eu faço primeiro? Altero a frequência respiratória ou altero o volume corrente? Bom, a gente precisa entender um conceito primeiro, que a frequência respiratória e o volume corrente eles vão influenciar de forma igualitária nesse PCO2. A gente chama esse produto da frequência respiratória pelo volume corrente de volume minuto, que é a quantidade de ar que você está colocando para dentro e para fora do pulmão em 1 minuto. Ou seja, se eu faço 20 de frequência respiratória e faço 400 de volume, eu estou com 8.000 ml por minuto, ou 8 litros. Tá certo? Então, se eu tiver um PCO2 alterado, eu vou ajustar o volume minuto. Se eu tenho um PCO2 de 68, por exemplo, como no exemplo passado, o que é que eu faço? Eu aumento o meu volume minuto, ou seja, eu aumento a frequência respiratória ou o volume corrente. Nessa situação, o meu volume corrente estava abaixo do predito, então eu ajustei o volume corrente. Mas se eu já tivesse com o volume corrente num limite superior, ajustava a frequência respiratória. Mas se os dois estiverem baixo, eu posso ajustar os dois, tanto a frequência respiratória quanto o volume minuto. Mas como eu ajusto isso? Porque eu posso ajustar e acabar não ficando o valor que eu estou esperando, que eu estou desejando. Então a gente tem mais uma formulazinha aqui, que a gente chama de VE40. O que significa VE40? É o volume minuto estimado para uma PCO2 que eu estou desejando. Então, no VE40, eu desejo uma PCO2 de 40. Então, se o meu paciente tinha uma PCO2 de 68, eu vou ajustar o meu volume minuto para ficar com a PCO2 de 40. Se eu quisesse uma PCO2 de 35, eu calculava o VE35. Se eu quisesse uma PCO2 de 50, o VE50. E o que é que muda? Muda o 50 embaixo, o 40 embaixo, o 35 embaixo. Então, esse VE40 à esquerda é o valor que eu quero, é o X. Tá? O PCO2 é o valor medido na gasometria. Então, o meu paciente estava com a gasometria de 68, eu vou botar 68. O volume minuto é o produto entre a frequência e o volume que esse paciente está fazendo. Era a frequência de 20 e um volume de 400, deu 8 litros de volume minuto, tá certo? Então, nesse exemplo, vai ficar 68 vezes 8, vai ser igual a 40 vezes 13, tá? Importante aqui vocês entenderem que se eu multiplico o PCO2 que o paciente está fazendo pelo volume minuto, vai ser igual ao PCO2 que eu quero mais o volume minuto que eu quero. Se eu quero um PCO2 de 40, 40 vezes esse volume minuto, entendeu? Aqui pode parecer que é difícil, mas não é. Vocês entenderem a fórmula e aplicando no dia a dia, tá bem? Mas o importante é saber que se tiver uma alteração no PCO2, eu posso ajustar o volume minuto, que é ou a frequência respiratória ou o volume corrente, ou os dois, tá certo? Vamos lá para o nosso terceiro parâmetro de ventilação, que é a pressão inspiratória. Bom, como o nosso ventilador vai botar o ar dentro do pulmão com a pressão positiva, você tem que definir qual é esse valor normal. E aqui vem a resposta que é a mais certa de toda a medicina. Depende. Tá? Não existe um valor de uma pressão inspiratória normal. Ela vai depender do volume que você está colocando do pulmão do seu doente e de uma propriedade pulmonar que chama de complacência. O que significa a complacência? A capacidade
daquele pulmão de receber aquele volume. Vou dar um exemplo. Botei o volume de 400. Um pulmão muito complacente recebe esse 400 e a pressão dentro dele vai ficar muito baixa. Agora, um pulmão muito duro, pouco complacente, eu boto o mesmo 400 de volume, mas a pressão lá vai ficar muito alta. Ou seja, um pulmão pouco complacente com o mesmo volume vai ter uma pressão maior. Para que a gente entenda essa complacência, vou dar um exemplo. Se você tiver uma sala pequena e você bota 100 pessoas dentro dessa sala, essas pessoas vão ter dificuldade de se encaixar ali dentro. Vão ficar todas apertadas, uma encostando na outra. Aquilo significa que é um pulmão pouco complacente. Aquelas pessoas ali estão gerando uma pressão grande dentro da sala. Agora, se você pega essas mesmas 100 pessoas e coloca em uma sala muito maior, que essas pessoas fiquem com uma folga entre si, a pressão ali dentro vai ficar menor. Ou seja, uma sala maior acomoda melhor aquela mesma quantidade de pessoas. Então, um pulmão complacente acomoda melhor aquela mesma quantidade de volume. Então, qual é a pressão expiratória que eu quero? Depende do volume, tá certo? Então, eu vou calcular novamente o volume, 6 a 8 ml por quilo, e ajusto no meu ventilador. Se o meu paciente precisa de 400 de volume, eu boto 400 de volume e aí vai dar uma pressão inspiratória. Mas, se você está ajustando a pressão expiratória, o que você vai fazer é o contrário. Eu boto 10 de pressão expiratória e olho no ventilador quanto fez de volume. Então, botei 10 de pressão expiratória, deu 300 de volume. Mas qual é o valor que eu quero? Eu quero 400. Então, aumento a pressão expiratória de 10 para 12. Quanto deu de volume? 350. Aumento novamente a pressão expiratória de 12 para 14. Quanto é que deu de volume? 400. Já está dentro da faixa que eu quero, 400. Eu paro por aí? Não. Eu preciso ajustar. E como é que eu ajusto? Eu vou ajustar também com base no PCO2. Por quê? Porque é um parâmetro de ventilação. Porque quando eu ajusto a pressão expiratória, eu estou ajustando também qual é o volume que vai entrar e vai sair desse paciente. E quando entra ou sai um volume maior ou menor, eu vou modificar também a PCO2, tá certo? E aqui a gente tem um detalhe que a pressão dentro da via aérea do meu doente, se ela ficar acima de 40, eu tenho um risco de fazer lesão pulmonar, eu tenho risco de fazer barotrauma. Então, eu vou ajustar a pressão até atingir o volume que eu quero, mas eu vou garantir que essa pressão não passe de 40, tá certo? Para evitar o risco de barotrauma. Então, a gente tem também um parâmetro de ventilação. Ajusto a pressão no meu ventilador, ele vai fazer um volume, eu vou aumentando ou diminuindo a pressão expiratória até atingir o volume que eu quero, dentro daqueles 6 a 8 ml por quilo, e depois eu faço o que? Coleto uma gasometria para ver como é que está a minha PCO2, tá certo? Todo parâmetro de ventilação eu preciso de uma gasometria. E depois que eu ajusto, eu preciso esperar meia hora pelo menos para coletar uma nova gasometria e avaliar se o PCO2 está dentro da minha faixa adequada, tá certo? Então, eu falei aqui desses 4 parâmetros que são muito importantes, que são 2 parâmetros de oxigenação, 2 parâmetros de ventilação. De oxigenação, a gente tem FiO2 e a gente tem a PIP. De ventilação, a gente tem frequência respiratória e volume. O volume eu posso determinar ajustando o próprio volume ou determino o volume ajustando a pressão inspiratória, tá certo? Mas também é um parâmetro de ventilação. Agora, tem alguns outros parâmetros que a gente também precisa falar, que a gente precisa ajustar inicialmente, tá? É o tempo inspiratório, é quanto tempo o paciente vai passar inspirando, a relação entre a inspiração e a expiração, quanto tempo ele vai passar inspirando e quanto tempo ele vai passar expirando. A sensibilidade é o que vai determinar que o paciente precisa iniciar um novo ciclo respiratório. O ventilador é uma CPU,
é um computador. Ele vai ser ajustado de acordo com o que você determinar, mas ele tem a capacidade, através do sensor, de perceber se o paciente está tentando respirar. E se o paciente estiver tentando respirar, o ventilador percebe e inicia um novo ciclo. Isso a gente chama de sensibilidade. A sensibilidade pode ser a pressão ou a fluxo, tá certo? Então, como é que eu ajusto o tempo inspiratório? Eu vou colocar um valor próximo do fisiológico, que é um tempo de 0,8 a 1,2 segundos. É normalmente o que a gente passa inspirando. 1 segundo colocando o ar dentro do pulmão e quanto tempo a gente passa expirando? A gente leva mais tempo para expirar, porque a inspiração ela é ativa. Quando é a minha respiração fisiológica, eu contraio o diafragma e o ar entra. Quando é no ventilador, o ventilador empurra o ar com a pressão positiva. Então ela é ativa, ela acontece de forma rápida. E a relação ins e ex, eu vou precisar de um tempo expiratório maior. Uma relação que normalmente fica de 1 para 2. Se eu passo 1 segundo inspirando, eu preciso levar 2 a 3 segundos expirando. Eu preciso de 2 a 3 segundos para tirar esse mesmo ar de dentro do pulmão. Por quê? Porque é feito de forma passiva. Ou eu relaxo o diafragma e o ar sai do pulmão, ou eu abro a válvula expiratória do ventilador e o ar sai do pulmão do doente. Então, eu vou ajustar o tempo inspiratório e o tempo expiratório ou tempo expiratório e relação ins e ex. E aí, o próprio ventilador faz essa relação manter constante, independente do ciclo. Vou dar um exemplo. Se você coloca a relação ins e ex de 1 para 2 e você passa 1 segundo inspirando, o ventilador já sabe que vai ser 2 segundos expirando, porque a relação ins e ex está 1 para 2. Mas se você aumenta o tempo inspiratório para 1,2, o ventilador já sabe que o tempo expiratório vai ser 2,4 segundos. Por quê? Porque ele vai preservar a relação que você ajustou de 1 para 2, tá certo? Então, se você ajusta tempo inspiratório e relação ins e ex, você não precisa ajustar o tempo expiratório. O próprio ventilador já vai fazer esse ajuste. Mas, se você ajustar o tempo inspiratório e o tempo expiratório, o próprio ventilador já faz o cálculo da relação ins e ex, tá certo? E os outros dois parâmetros, a sensibilidade. Bom, eu quero que o meu ventilador reconheça que o meu paciente está tentando começar uma incursão respiratória, mas eu não quero que seja tão sensível a ponto de qualquer mudança, às vezes, na frequência cardíaca, no movimento do paciente, o ventilador ache que é uma incursão respiratória e infunda mais ar no pulmão do meu doente. Então, eu quero uma sensibilidade à pressão de -5 a 2. Quando você vai olhar o ventilador, sempre que você coloca negativo, é pressão. Porque para fazer uma alteração de pressão dentro do tórax, o paciente contrai o diafragma e a pressão dentro do tórax fica negativa. Então fica negativa -5, -2, que é próximo do nosso fisiológico, que é -1. A gente contrai o diafragma, a pressão dentro do nosso tórax diminui 1 ponto em relação à atmosférica e aí o ar entra. Tá? E a sensibilidade a fluxo, eu quero aí em torno de 2 a 3 de fluxo. O que isso significa? Sempre que o paciente contrai o diafragma, que altera essa pressão dentro do tórax, o ar caminha em direção ao paciente. Então tem um fluxo de ar. O ventilador percebe esse fluxo e aí dispara um novo ciclo. Então eu posso ajustar a sensibilidade à pressão ou a fluxo, é ou um ou outro. Sempre que você bota positivo é fluxo, porque o fluxo está indo na direção do paciente, é um fluxo positivo, ou negativo, porque o paciente contraiu o diafragma e a pressão ficou mais baixa dentro do tórax. Esses dois parâmetros você também vai ajustar sempre, tá bem? E são parâmetros que você vai colocar de acordo com o conforto do paciente e valores próximos do fisiológico. Diferente dos parâmetros de oxigenação e de PCO2, aqui a gente não vai depender da gasometria nem da saturação, tá certo? Bom, agora a segunda parte da aula. Essa parte daqui é uma parte importante também, mas é uma parte mais conceitual, tá certo? É mais para vocês entenderem
como é que funcionam os modos ventilatórios. Se você não lembrar de como funciona o modo ventilatório, você ainda assim vai conseguir ajustar o ventilador e ainda assim vai conseguir dar o melhor para o seu paciente, se você lembrar dessa primeira parte da aula. Então vamos lá. O modo ventilatório ele pode ser controlado ou assistido. Como é controlado? Significa que você ajusta o ventilador e o ventilador vai fazer exatamente do jeito que você ajustou. Ou seja, o paciente não tem autonomia nenhuma. Todos os parâmetros que você colocou, o ventilador vai fazer. E como é um modo assistido, você vai colocar os parâmetros no ventilador, mas sempre que o paciente tentar começar um ciclo ventilatório, o ventilador vai ajudar. Então, são dois modos diferentes. Um é controlado, o ventilador que vai fazer todas as etapas do ciclo ventilatório. O outro, o paciente vai interagir com o ventilador e o ventilador vai assistir, vai ajudar. Hoje em dia, a gente basicamente não tem mais modo controlado totalmente, tá? Significa que mesmo que você coloque os parâmetros para o ventilador fazer, sempre que um paciente tentar começar uma incursão respiratória, o ventilador, pelo aquele ajuste da sensibilidade, vai perceber e vai assistir. Ou seja, os modos controlados hoje a gente chama de assisto controlado. Então, quando estiver falando de modo controlado, é o modo assisto controlado. Você ajusta o ventilador, mas se o paciente começar a respirar, o ventilador assiste. E o modo assistido, você vai deixar a critério do paciente essa parte da incursão respiratória, de quando começa, de quando cicla. Eu vou falar um pouquinho disso, tá certo? Os modos controlados, ele pode ser ventilado a pressão ou ventilado a volume. Aqui você já imagina o que significa, porque a gente falou do parâmetro de ventilação sobre o volume corrente e sobre a pressão inspiratória. Então, quando você coloca no modo ventilado a pressão, qual é o parâmetro que você ajusta? A pressão inspiratória. E quando você coloca no modo ventilado a volume, qual é o modo que você ajusta? O volume corrente. Tá bem? Não existe um benefício claro entre um modo ou outro. Eles são equivalentes, têm o mesmo desfecho. Acaba que a gente tem algumas regiões que as pessoas têm mais costume de ventilar com um modo do que o outro, mas os dois são equivalentes. E quando você ajusta a pressão, o ventilador vai fazer um volume específico que você não tem como determinar. E quando você bota ventilado a volume, o ventilador vai fazer uma pressão específica que você não tem como ventilar, tá bem? Então, você tem que escolher o que é melhor para você, garantir uma pressão ou garantir um volume, sabendo que o outro parâmetro o ventilador vai fazer e você não tem como garantir, tá certo? Então vamos falar um pouco do modo PCV, o modo de ventilação controlada a pressão, tá? E como eu falei, ventilação controlada, mas é o modo assisto controlado. Eu chamo de controlado porque o ventilador que vai iniciar o ciclo ventilatório, mas se por acaso o paciente tentar iniciar, o ventilador reconhece e ajuda. É um modo ventilado à pressão, ou seja, o parâmetro que vai limitar essa ventilação, a quantidade de ar que vai entrar nesse pulmão, vai ser a pressão que você ajusta. E ele é ciclado a tempo, tá? O que significa ciclar? Significa mudar da inspiração para a expiração. Você vai determinar quando você quer ciclar. Como é que você ajusta isso? Colocando o tempo inspiratório. Se você colocou o tempo inspiratório de 1 segundo, assim que terminar 1 segundo, o ventilador cicla. Ele abre a válvula expiratória, o ar sair, e fecha a válvula inspiratória para não entrar mais ar. Isso chama ciclagem. Mudar do período de inspiração, que o ar está indo do ventilador para o paciente, para o tempo da expiração, onde o ar está indo do paciente para o ventilador. Tá? Esses parâmetros aqui você não muda. O modo PCV vai ser sempre o modo controlado, vai ser sempre o modo ventilado à pressão e vai ser sempre o modo ciclado a tempo. Tá? Essa primeira parte aqui do gráfico
é um gráfico da parte da inspiração. Então, a gente tem 3 gráficos aqui. Esse primeiro é um gráfico de volume. O que é que acontece na inspiração? Abre a válvula inspiratória e o ar vai entrando no pulmão do doente. Então, parte de um volume baixo, ali próximo a zero, e vai subindo até o volume máximo. No fluxo, a gente tem ali um gráfico onde na inspiração não tem ar nenhum indo para o paciente, então fluxo zero. Abre a válvula inspiratória, esse fluxo sai de zero para o fluxo máximo, que é onde o ventilador começa a colocar ar dentro desse pulmão do doente. E à medida que esse tempo vai passando, que tem uma diferença de pressão menor, à medida que o ar vai entrando, a diferença de pressão do ventilador para o pulmão vai diminuindo, esse fluxo vai diminuindo. Então, a gente percebe um fluxo decrescente até atingir o fluxo zero, até atingir o momento que o ar não entra mais nesse pulmão. E embaixo, a gente tem um gráfico de pressão, ou seja, vai sair da pressão mínima, abre a válvula inspiratória, a pressão sobe até o valor que você determinou. Então, se você determinou uma pressão inspiratória de 10, o gráfico vai subir até pressão de 10. Se você botar uma pressão inspiratória de 20, o gráfico vai subir até uma pressão de 20. Se você botar uma pressão inspiratória de 40, o gráfico vai subir até 40. Tá? Vai ficar durante toda a inspiração naquele valor. Por quê? Porque foi o valor que você limitou, foi o valor que você ajustou. Então, durante toda a inspiração, vai ficar com a pressão que você determinou, seja 10, 20, 40. Já a segunda parte do gráfico é o período de expiração, tá certo? Então, no primeiro gráfico, o gráfico de volume, o que é que acontece na expiração? Fecha a válvula inspiratória e abre a válvula expiratória e o volume sai. Então, o volume vai sair do máximo que tinha dentro desse pulmão até próximo a zero de novo, que é saindo todo esse ar de dentro do pulmão, tá? Se você tirar todo o ar do pulmão antes de terminar o tempo expiratório, o ventilador continua lá com a válvula aberta, mas não tem mais ar sair. Então, por isso que o gráfico ele toca o zero ali, porque ele terminou a expiração antes de começar um novo ciclo, antes do ventilador iniciar um novo ciclo. Tá? O segundo gráfico, a gente tem um gráfico de fluxo. O tempo expiratório é negativo. O que é que isso significa? Como a gente tem um sensor, esse sensor percebe a direção que o fluxo está indo. Quando o fluxo está indo na direção do paciente, o fluxo fica positivo, porque é como se fosse um vetor, ele está percebendo o ar indo para o paciente. E na expiração, o ar está voltando, então ele percebe o vetor na direção contrária. Por isso, o gráfico está na parte negativa. Então, é um fluxo de ar voltando, mas vai funcionar do mesmo jeito. Iniciou a expiração, abre a válvula, ele percebe o ar voltando. Então, com esse sensor de fluxo, vai sair de um fluxo zero, porque não tinha ar nenhum voltando, para o fluxo máximo. E à medida que essa expiração vai terminando, o fluxo vai diminuindo, porque as pressões dentro do tórax e da atmosfera voltam a se igualar. Então, o fluxo ele está decrescente na inspiração, mas ele também é decrescente na expiração, tá certo? Por quê? À medida que o ar vai se igualando às pressões, o fluxo vai diminuindo. E por último, a gente tem o gráfico de pressão. Então, quando você abre a válvula inspiratória, que o ar entra, vai fazer uma pressão lá dentro. Essa pressão vai se manter durante todo o tempo inspiratório. Mas quando você abrir a válvula expiratória, essa pressão vai zerar ou vai para a pressão mínima que você colocou na expiração, que é a PIP. Então, a gente vê no gráfico de pressão que ele parte do valor 5, ele já parte da PIP. Sobe até o valor máximo. Qual é o valor máximo? Pressão inspiratória. Ou, como a gente falou antes, a pressão de pico. É a pressão que você não quer que passe de 40. Vai manter todo aquele período ali, a pressão que você determinou. E quando abre a válvula expiratória, a pressão cai até atingir
a pressão mínima que você determinou, que é a PIP, tá certo? Então, vai de 5 nesse gráfico até 20, terminou a inspiração, volta para 5. Então, a pressão expiratória final é 5, tá bem? Então, vamos para o nosso próximo critério do modo PCV. Então, aqui, no modo PCV, o que é que você ajusta? A pressão pulmonar, o volume corrente você não ajusta, vai depender da pressão que você colocou, vai depender do tempo que você colocou e vai depender dessa complacência pulmonar. Quanto mais complacente, mais volume vai entrar. Quanto maior o tempo inspiratório, mais volume vai entrar. Quanto maior a pressão expiratória, mais volume vai entrar. O fluxo você não ajusta. O fluxo o próprio ventilador faz. A gente chama de um fluxo livre. O ventilador vai fazer o fluxo necessário para atingir aquela pressão. O fluxo é a velocidade que o ar vai entrar. O ventilador vai ajustar esse fluxo para atingir a pressão que você determinou. O tempo inspiratório você ajusta. Se você quiser um tempo de 1 segundo, você vai colocar lá o tempo de 1 segundo. E aí, a ciclagem, a mudança da inspiração para expiração, você não ajusta. Vai depender da frequência respiratória que você colocou e do tempo inspiratório. Então, um exemplo, coloquei tempo inspiratório de 1 segundo e coloquei frequência respiratória de 20. Ou seja, a cada ciclo eu vou fazer 1 segundo inspirando e quanto expirando? 2 segundos. Porque se você botou uma frequência respiratória de 20, significa que o seu ciclo todo respiratório vai ter 3 segundos, que é 20 por minuto. Se 1 minuto tem 60 segundos, você vai passar 3 segundos no seu ciclo respiratório. 1 segundo na inspiração, que foi o que você determinou, e 2 segundos na expiração, que você não determina, que é alcançado através da relação ins e da frequência respiratória, tá certo? Então aqui é importante você saber que você não tem como escolher se o fluxo vai ser livre ou não no modo PCV. Você não tem como escolher se o volume corrente é ajustável ou não. Todos esses parâmetros aqui funcionam dessa forma. Então, eu costumo dar o exemplo que é como se fosse um relógio digital e um relógio analógico. Cada um funciona de uma forma diferente. Você não entender como eles funcionam não muda a forma que eles vão funcionar. Você não vai fazer um relógio analógico ser digital porque você quer, nem um relógio digital ser analógico porque você quer, tá bem? Então, o fato de eles funcionarem de forma diferente são a característica dele. E o modo PCV é diferente do modo VCV, tá certo? Então, no modo PCV, o que é que você ajusta? Pressão expiratória, fração inspirada de oxigênio, a PIP, o tempo inspiratório e a frequência respiratória. Acabou, somente isso, tá certo? E você já sabe como é que ajusta esses parâmetros, tá certo? Agora vamos falar um pouco do modo VCV. O modo VCV é um modo controlado, o ventilador que inicia o ciclo ventilatório, mas como eu falei, os modos controlados hoje são assisto-controlados. Então, se o paciente tentar iniciar, o ventilador reconhece também. É um modo ventilado a volume, ou seja, qual é o parâmetro que vai limitar a ventilação? O volume. Esse é o parâmetro que você ajusta, tá certo? Você vai dizer qual volume você quer que o ventilador faça. E ele é ciclado a volume. Quando atinge aquele volume, o ventilador fecha a válvula inspiratória e abre a válvula expiratória e muda de inspiração para expiração. Então vamos aqui no gráfico para a gente mostrar. No primeiro gráfico é o gráfico de volume, ou seja, está partindo do volume mínimo e vai até o volume máximo. Abriu a válvula inspiratória, o ar vai entrando. Então, se você colocou aqui no exemplo 750 de volume, todo ciclo o ventilador vai botar 750 de volume no doente. Então, durante a inspiração, abre a válvula inspiratória e o ar vai entrando, vai aumentando esse volume até atingir 750.
Quando atinge 750, o ventilador ele tem que fechar a válvula inspiratória, porque se continuar entrando ar, vai passar do volume que você determinou, 750. Então ele tem que fechar a válvula expiratória. E aí abre a válvula expiratória e esse volume sai. Então o que é que determina essa ciclagem, essa mudança da inspiração para expiração? Atingir o volume que você determinou. Quando atingiu aquele volume, ele fecha a válvula inspiratória e abre a válvula expiratória, tá certo? Aqui o nosso segundo gráfico, o gráfico de fluxo. Então, ele está partindo ali de um fluxo zero, abre a válvula inspiratória, o fluxo sai do mínimo para o máximo e a gente vê aqui que o fluxo ficou reto, ou seja, o fluxo aqui ele é determinado. Você determina o fluxo que você quer. Então, no exemplo aqui, tem um fluxo de 25. Como é que vai funcionar? O ventilador abre a válvula inspiratória, entra um ar no fluxo que você determinou de 25, fica durante toda a inspiração com fluxo de 25. Quando abre a válvula expiratória, esse fluxo volta para estar na direção do ventilador. Então, era um fluxo positivo, porque estava na direção do paciente, e aí abriu a válvula expiratória, ele passa a ser um fluxo negativo, ou seja, na direção do ventilador. E aqui o fluxo não é determinado, é um fluxo livre, porque você abre a válvula expiratória e o ar vai saindo na velocidade que ele quer. E à medida que esse ar vai saindo, novamente as pressões vão se equalizando. Por isso, o fluxo expiratório é decrescente, ele começa no máximo e vai diminuindo até zerar. Aqui nesse exemplo, você vê que o fluxo não zera, tá? Não é o objetivo da aula, mas se o fluxo não está zerando, significa que antes de sair todo o ar que você colocou dentro do pulmão, o ventilador já está começando um novo volume. E isso vai empilhar o ar dentro do pulmão, né? Isso a gente chama que pode fazer auto-PIP, empilhamento de ar dentro do pulmão, porque antes de zerar o fluxo, já começa um novo ciclo ventilatório, tá certo? E aqui o nosso terceiro gráfico, o gráfico de pressão. Então vamos lá. O ventilador abriu a válvula inspiratória, a pressão saiu da pressão mínima para a pressão que vai atingir quando o paciente acomodar o volume que você determinou, tá certo? Porque a pressão a gente não ajusta. Você botou um volume de 750, quando entrou esse 750 de volume dentro do pulmão do paciente, atinge a pressão máxima. Até atingir essa pressão máxima, o fluxo de ar vai entrando no pulmão do doente. Então ele vai subindo a pressão. A gente vê aí que o gráfico de pressão ele vai aumentando. Saiu do mínimo, atingiu uma pressão e vai aumentando. Aqui no exemplo, saiu do mínimo, que é 5, atingiu uma pressão de 20. À medida que o ar continua indo na direção do paciente, essa pressão vai subindo até 30. Atingiu o volume que você determinou de 750, o ar sai, o fluxo volta na direção do ventilador e a pressão, o que é que faz? Baixa para a pressão mínima. Então é isso que acontece aqui no nosso tempo expiratório. No gráfico de volume, o volume vai diminuindo. Só tem uma direção para acontecer, que é diminuir o volume. Aqui no gráfico de fluxo, o fluxo é na direção do ventilador. Então, está um fluxo negativo que ele vai decrescendo até atingir o fluxo mínimo. E no gráfico de pressão, saiu daquela pressão máxima e foi na pressão mínima, que é a PIP que você determinou. E aqui uma PIP de 5, tá certo? Outra coisa interessante aqui, já que eu falei desse empilhamento de ar, a gente consegue ver que o volume a cada ciclo não zerou. O volume ficou aí em torno de 250. Por quê? Porque a minha expiração está curta. O meu paciente está começando outro ciclo muito rápido. Não está saindo todo o ar que estava dentro do pulmão. Tá bem? Então vamos lá para os próximos parâmetros. No VCV, a pressão pulmonar.
a gente não determina, ela é determinada pelo volume que você coloca, pelo fluxo que você coloca e pela complacência. Ou seja, quanto maior a complacência, menor a pressão. Quanto mais o pulmão consegue receber aquele volume, a pressão fica menor. Quanto mais ele acomoda o volume, menor a pressão. O fluxo é o contrário. Quanto maior o fluxo, maior a pressão. O fluxo é a velocidade. E o fluxo depende do atrito. Para vencer aquele atrito de que o ar vai entrando no pulmão, o pulmão vai ter que botar uma pressão maior. E o volume, quanto maior o volume, maior a pressão. O volume corrente. Aqui o volume corrente é ajustável, você determina. Se você colocou 400, todo ciclo o ventilador vai fazer 400. O fluxo, aqui o fluxo é ajustável, você que determina. Se você botou 30 de fluxo, cada ventilação, o ventilador vai fazer um fluxo de 30. A velocidade que o ar vai entrar nesse pulmão vai ser sempre constante da forma que você ajustou. O tempo inspiratório, aqui você depende do modelo do ventilador, tem uns que você determina, tem outros que dependem do volume e do fluxo. E a relação ins e ex também tem ventilador que você determina e tem ventilador que depende da frequência respiratória e do tempo inspiratório. Mas, de novo, é sempre um produto. Se você alterar um, você vai, consequentemente, alterar outro. Então, no modo VCV, o que é que eu ajusto? Eu ajusto o volume corrente, a FO2, o fluxo, a PIP e a frequência respiratória. Tá certo? Bom, e o modo assistido? O modo assistido é o modo que o ventilador não vai iniciar a frequência respiratória. Todo o ciclo vai ser determinado pelo paciente e o ventilador vai dar um suporte, vai assistir, vai ajudar durante aquela respiração, durante aquela incursão respiratória. O nosso principal modo chama PSV, ventilação com pressão de suporte. E como é que ele funciona? Ele é um modo assistido, ou seja, o paciente que inicia o ciclo, e se o paciente não iniciar o ciclo, se o paciente fizer apneia, o ventilador não inicia. O ventilador fica parado até que o paciente inicie. A gente vê que isso é perigoso. Então, os ventiladores atuais, eles têm um alarme que ele apita. Então, se o paciente não ventilar, o alarme começa a tocar, você percebe que o paciente não está respirando, vai lá e ajusta. Ou ele também tem um modo que a gente chama de backup, um modo de resgate. Você colocou um modo PSV e você determina quanto tempo eu vou esperar para o meu paciente respirar. Eu quero esperar 30 segundos. Então, se o seu paciente passar 30 segundos em apneia, o próprio ventilador ele muda de modo assistido para modo controlado. Que a gente chama de modo de backup, tá certo? Essa ventilação é feita à pressão. Então, o modo PSV é semelhante nessa parte aqui ao modo PCV. Ele vai ser o modo ventilado à pressão. Então, o que é que vai limitar essa ventilação? A pressão. A pressão você ajusta, tá certo? E o que é que vai determinar a ciclagem? O que é que vai determinar a passagem da inspiração para a expiração? Aqui ele é ciclado a fluxo. Essa de toda a aula é a parte que as pessoas têm mais dificuldade de entender. O que significa ciclar a fluxo? Entenda que no modo PSV, quem está iniciando a ventilação é o paciente, não é o ventilador que determina. Mas, em algum momento, o ventilador vai ter que mudar da inspiração para a expiração. Fechar a válvula inspiratória e abrir a válvula expiratória. Mas se é o paciente que determina como eu vou fazer isso, como eu vou fazer o ventilador reconhecer que o paciente já não quer mais inspirar, ele quer expirar, que ele não quer mais que o ar entre no pulmão, ele quer que o ar saia. Então, isso é feito pela avaliação do fluxo. Então, começa a ventilação, o ar está indo na direção do paciente em uma velocidade, em um fluxo. O ar vai entrando, vai entrando, vai entrando, o pulmão vai distendendo, vai distendendo. Vai ter um momento
que a pressão dentro do pulmão do meu doente vai ficando maior e por isso o fluxo de ar vai diminuindo. O ar vai entrando no pulmão em uma velocidade menor. Então você determina quanto eu quero que essa velocidade reduza e à medida que chega naquela redução de velocidade ele muda. Por exemplo, eu botei uma ciclagem com fluxo de 50. Então o ar começa em um fluxo, tá? 100 de fluxo. Aí o fluxo vai entrando, 100, a pressão vai aumentando dentro do meu pulmão. E à medida que essa pressão vai aumentando, o meu fluxo vai diminuindo de 100 para 80. E o ar vai entrando, aí o fluxo vai diminuindo de 80 para 60. E o ar vai entrando, aí o fluxo vai diminuindo de 60 para 50. Nessa hora, atingiu o valor que você colocou. Atingiu a redução de 50% desse fluxo. Então, o ventilador entende que agora é a hora de fechar a válvula inspiratória e abrir a válvula expiratória, tá certo? Essa é a parte que dá mais assincronia no modo PSV. O que é assincronia? É uma alteração no tempo do ventilador para o tempo do paciente. Porque veja bem, você vai colocar essa ciclagem, essa mudança da inspiração à expiração, mas você não sabe se é dessa forma que o paciente quer fazer. Então pode gerar uma briga. O paciente quer fazer de um jeito e o ventilador está fazendo de outro. Mas você precisa colocar aqui, porque se você não colocar essa ciclagem, o ventilador não vai conseguir abrir a válvula inspiratória nem a válvula expiratória, tá certo? O ventilador não vai conseguir fechar a válvula inspiratória e abrir a válvula expiratória. Não vai conseguir mudar de inspiração para expiração, tá certo? Então vamos aqui de gráfico. Essa primeira parte é a parte da inspiração. Então o primeiro gráfico, novamente, um gráfico de volume, e o volume só segue uma forma. Inicia a ventilação e o volume vai entrando. Todos os modos ventilatórios, o volume vai aumentando à medida que o ar vai entrando. Só tem uma forma, vai ser sempre essa montanha no gráfico de volume. O fluxo aqui parece o fluxo do modo PCV. Por quê? Abre a válvula inspiratória e o fluxo começa. O ar vai na direção do paciente. Mas o fluxo é livre. Por quê? Porque depende da pressão. E essa pressão vai depender da complacência. Então você vê aqui nesse exemplo que cada gráfico está com um fluxo diferente. Cada hora o paciente está fazendo um fluxo diferente. Amém? Mas vai ser sempre a fase positiva. O ar está indo na direção do paciente. A fase negativa, o ar está voltando. Esse fluxo é decrescente. E aí a gente percebe que quando atinge aquele valor ali do fluxo, esse daqui está um pouquinho menos do que a metade, muda de inspiração para expiração e o gráfico fica negativo, tá certo? E por último, o gráfico de pressão. Esse está um gráfico diferente dos outros. A gente vê que antes de começar a ventilação, tem uma ondazinha para baixo. Nos outros não tinha essa onda para baixo. O que é que significa essa onda para baixo? Significa que o paciente contraiu o diafragma e aí a pressão dentro do pulmão negativou. Então, essa sensibilidade está à pressão. Quando negativa essa pressão, o ventilador percebe e dispara um ciclo, tá certo? Então, esse início da ventilação, essa parte negativa aí, é o paciente contraindo o diafragma e gerando uma pressão negativa dentro do tórax. O resto da inspiração, a gente percebe aí que é com a pressão constante, porque atingiu aquela pressão que você determinou, não vai aumentar mais do que o que você determinou, porque a ventilação é limitada pela pressão. E aqui a parte da expiração de cada gráfico. O volume, novamente, só tem como diminuir, não tem como subir. O fluxo, novamente, é negativo, ou seja, na direção do paciente. E a pressão, ela sai do máximo, que foi o que você colocou, para o mínimo. E aqui está chegando a zero, ou seja, nesse exemplo aqui,
não colocaram PIP. A pressão está chegando a zero. Não tem pressão positiva no final da expiração. Isso é algo normal? Não. Normalmente a gente coloca PIP. Não é porque é o modo PSV que você coloca a PIP de zero. Isso daqui é só o exemplo que eu peguei, que o gráfico estava assim, tá certo? Então vamos lá. Quais são os parâmetros que a gente ajusta no modo PSV? A pressão é ajustável. Eu que determino a pressão inspiratória. O volume corrente eu não ajusto, vai depender da interação entre a pressão, o tempo e a complacência. O fluxo também é livre, ou seja, você viu essa característica entre os modos ventilado a pressão, que o fluxo é sempre livre, diferente do modo ventilado a volume, que o fluxo é fixo. O tempo expiratório você não determina. Você não tem como determinar o tempo que o paciente vai ficar na inspiração. Depende da complacência e da ciclagem, porque é um modo espontâneo. Quando é um modo espontâneo, um modo assistido, tanto o início da ventilação quanto a ciclagem é o paciente que determina. E a relação INS-ex também você não tem como determinar. Pode ser um ciclo que faça 1:2, outro ciclo faça 1:3, tá? Você não determina. Então, o que é que a gente ajusta no modo PSV, no modo assistido, ventilado à pressão? A gente ajusta a pressão, a FO2, a PIP, a ciclagem e a sensibilidade, que, como eu falei antes, ela pode ser a fluxo ou a pressão. No exemplo que a gente viu, ela estava a pressão, ou seja, estava uma pressão negativa. Se fosse ventilada a fluxo, ia ter um entalhezinho no gráfico do fluxo, tá certo? Mas também não muda nada de sensibilidade à pressão ou fluxo, fica dependendo da escolha de cada um. Então vamos voltar para aquele caso lá do início da aula. O paciente que teve um TCE grave, você entubou ele e agora vocês já se sentem mais confortáveis para conseguir ajustar. Então, qual modo eu coloco? Bom, essa parte eu não falei, mas o modo PSV, o modo assistido, ele tem uma vantagem em relação ao modo controlado. Por quê? Porque o paciente que inicia a ventilação, ou seja, você tem um estímulo diafragmático preservado. Isso é sempre melhor do que o modo controlado. Então, se você tem um paciente que a gente considera que tem drive respiratório, que ele consegue iniciar a ventilação sozinho, a gente vai dar preferência ao PSV. Mas se você tem um paciente que não consegue respirar sozinho, você vai botar no modo controlado. Nesse exemplo, você entubou o paciente. Se você fez a sequência rápida e usou um bloqueador, ele não vai conseguir iniciar o ciclo ventilatório. Então, qual modo você colocaria? Um modo controlado. Que modo controlado? Ventilado a pressão ou a volume? Tanto faz, mas eu sei que se eu botar ventilado a pressão, eu não determino o volume que o paciente vai fazer. E se eu botar no módulo a volume, eu não determino a pressão que o paciente vai fazer, tá certo? Qual FO2 eu começo? Entubei o paciente, eu vou começar com 100%. Se o meu paciente está com a saturação mais baixa, eu vou deixar mais tempo ele com FO2 de 100% até atingir uma saturação acima de 92%. Mas se a minha saturação já está acima de 92%, eu começo a reduzir a minha FO2 até atingir um menor valor para uma saturação acima de 92%. Como é que eu ajusto de 5 em 5, 10 em 10, de 20 em 20? O importante é não sair do lado do meu paciente até atingir esse valor mínimo. Lembrando que FO2 acima de 60% faz lesão neurológica e isso pode piorar o prognóstico. E a PIP, qual é o valor que eu coloco? A gente sabe que pelos guidelines o valor recomendado é 3 a 5. Dificilmente você vai ver em algum lugar alguém botando 3. A gente vai acabar vendo, a maioria das vezes, um mínimo de 5, mas você está autorizado a colocar de 3 a 5. A não ser que você tenha um paciente hipoxêmico por algum motivo que altere esse equilíbrio entre
as forças que estão puxando o alvéolo para dentro e as que estão puxando o alvéolo para fora. Quais seriam essas causas? Uma SARA, um edema agudo de pulmão, uma telectasia. Então, se esse for o caso, eu vou aumentando a PIP para melhorar a minha oxigenação. E como é que eu vou aumentar essa PIP? Eu vou aumentar de acordo com a PIP Table. Aí, se o meu paciente estiver hipoxêmico por conta de um TEP, eu não aumento a PIP, eu aumento só a FO2, tá certo? Por que eu não aumento a PIP nesses casos? Porque a PIP faz lesão pulmonar, é uma pressão a mais que você está deixando nesse alvéolo, e ela também reduz o débito cardíaco, você aumenta a pressão dentro do tórax, reduz o retorno venoso, que isso é bom para o paciente que está com edema agudo de pulmão, reduzindo o retorno venoso, reduz a pré-carga, e isso diminui a congestão, mas reduz a pós-carga, e isso vai diminuir o débito cardíaco. Então, em um paciente que ele não precisa da PIP, você pode estar fazendo mais mal do que bem, piorando a hemodinâmica do doente e piorando o pulmão desse doente, fazendo lesão induzida pela ventilação, tá certo? Frequência respiratória. Eu vou escolher uma frequência fisiológica, dentro dos parâmetros fisiológicos, 12 a 20. E aí, coloquei a frequência 12, coloquei a frequência 20, ajusto de acordo com a PCO2. Por quê? A frequência respiratória é um parâmetro de ventilação, ou seja, quanto mais eu ventilo, mais eu lavo o PCO2, mais eu tiro o CO2 do sangue. E por último, volume corrente, se eu estiver ventilando no modo VCV. Se eu estiver ventilando no modo PCV ou PSV, aqui a gente vai ajustar a pressão inspiratória, tá certo? Pego, calculo 6 a 8 ml por quilo e coloco, se for volume corrente, ou coloco a pressão inspiratória até atingir esse valor de 6 a 8 ml por quilo, tá bem? E aí, o que é que vocês acharam? Revendo cada parâmetro desse, você agora se sente mais seguro para ajustar o ventilador quando você precisar? Então, se tiver dúvida, pode mandar aqui. Eu vou estar sempre fazendo novas aulas e vou estar sempre atento às dúvidas, tá certo? Obrigado. Espero que tenham gostado da aula. Uma aula extensa, mas muito bem fundamentada, tá bem? E não se esqueçam de se inscrever para que a gente consiga aumentar essa comunidade e levar mais conhecimento para vocês. Tchau, tchau.